Nós estamos falando sobre a oração, o estudo da oração. E hoje nós vamos falar a parte 5. Que você possa estar atento àquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Lembrando que nós falamos sobre o verdadeiro arrependimento, ok? E esse verdadeiro arrependimento, nós encontramos a fé em Cristo, que realmente nos capacita para a oração, a retidão e a piedade. E hoje iremos falar sobre a obediência. 1 João 3,22. E aquilo que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando Deus ouve a minha oração? Quando nós guardamos os seus mandamentos, a palavra dele em nosso coração. A obediência não fortalece a base sobre a qual Deus responde às nossas orações, mas preenche uma condição exigida. Deus exige que para Ele responder a nossa oração, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Também a permanência em Cristo. Se vós permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Então eu preciso permanecer em Cristo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a saber, em Cristo. O que permanece em Cristo e em que a palavra permanece, pode orar aceitavelmente a Deus. Também um outro requisito para a oração, a humildade. Salmo 10:17. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos mansos. Os mansos aí são humildes. E tu lhe confortarás o coração e lhe acudirás. Quando eu estou na presença de Deus com um coração humilde, ele diz que quando nós oramos com essa humildade, Deus vem, nos conforta o coração e também nos acode. Salmo 9:12. Pois ele, o vingador do sangue, se lembra deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Ou seja, o aflito aí também é humilde. Deus não se esquece. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos, humildes da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então eu tenho que buscar a humildade. As figuras do pobre, cujo clamor não é esquecido, do manso, cujo desejo é ouvido, e do humilde, a quem é concedida a graça, são encontradas constantemente no saltério, na profecia e nas epístolas. A verdadeira humildade de coração habilita-se para a oração eficaz. Também a alegre confiança, Salmo 37, 4 e 5, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando eu estou na oração, eu preciso o quê? Saber que se eu agradar o coração de Deus através da minha vida, Ele vai conceder os desejos do meu coração. E no momento que eu confio nele, o mais, aquele mais, e mais, esse mais Ele vai fazer. Deus se deleita naqueles que nele se deleitam. Desse modo, os desejos dos seus corações se tornam os desejos do seu coração. Então, Ele faz com que se realizem a resposta das suas orações. A oração eficaz depende de certos requisitos que precisam ser satisfeitos. E aí, um dos requisitos que nós temos, as pessoas a quem é dirigida. Então, quando eu for orar, eu devo orar em nome de quem? Então, vamos lá. Primeiramente, Deus. Lá em Atos 12:5, nós encontramos Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus. Por ele, ou ele quem? Pedro. Deus, que é o supremo e soberano governante do universo, é objeto apropriado de nossas orações. Toda oração deve ser dirigida a Ele, a Deus. Também ao Deus Pai, Mateus 6,9.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então devemos orar a Deus Pai. Efésios 3,14. Por esta razão, dobre os meus joelhos perante o Pai, que é Deus. João 17,1. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conhecerão que tu me enviaste. E João 16,23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que tudo quanto pedir ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Então, lembrando que nós vamos pedir a Deus Pai. Pedir também a Deus Pai em nome de quem? De Jesus, o Filho. Olha aqui, 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Lembra que eu falo sempre aqui sobre santos? Deus nos chamou para ser santos. Por isso que quando, principalmente no Novo Testamento, fala orando pelos santos, está dizendo para aqueles que realmente foram santificados pelo sangue de Jesus. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vamos pedir em nome de Jesus. Atos 7:59. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. O Senhor é Jesus. Romanos 10:12-13. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá em João 14:13, Jesus disse: tudo que pedi em meu nome, crendo e não duvidando, recebereis. Então, pedir a Deus Pai em nome de Jesus. E agora, algumas vezes surge a pergunta: devemos orar ao Espírito Santo? Que lembrando que nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Devemos orar ao Espírito Santo? O que você acha? Não há nada que proíba de se dirigir a oração ao Espírito Santo, a não ser a ausência. Nas Escrituras de precedente ou exemplo nesse sentido, não há. Então você não encontra na Bíblia ninguém pedindo ao Espírito Santo e ninguém também proibindo que não se faça. Na Bíblia não se encontra registrada nenhuma oração feita a Ele. Porém, encontramos menção da comunhão do Espírito e alguém pode achar que isso subentende a oração. As Escrituras dão a entender que a oração seja feita, preste atenção, é o que nós vamos